Graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre a videira verdadeira. E quero ler uma passagem, está no Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 1 ao 11, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Amados, aqui uma alegoria, Jesus está falando da videira verdadeira. Ele diz que ele é a verdadeira videira verdadeira, e o Pai é o agricultor, e nós somos os seus ramos. Se você observar na videira, o ramo é uma extensão da videira, é a própria videira. Assim como no passado, o povo de Deus lá do passado representava a videira, mas não correspondeu à expectativa de Deus. Então Deus enviou seu Filho, e em unidade com os ramos conosco, em Cristo, somos essa videira. Então, Cristo é a videira e nós os ramos. Estamos interligados, somos uma unidade com Ele. E aqui o que chama a atenção nesse trecho, em 10 versículos, 1 ao 10, aparece 10 vezes a palavra permanecer. Então é tão importante de permanecer. Se a palavra dá essa ênfase, Jesus dá essa ênfase, é porque pode não acontecer esse permanecer. Tanto é que aqui diz que o agricultor, ele remove os ramos que não dão frutos, né? E aqueles que dão fruto, ele limpa para dar mais ainda. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento, né? Muitos você já viu falar: eu não preciso de Jesus, eu estou bem, eu não tenho problemas. Você já não viu isso? Mas não é questão de a pessoa ter problema ou não ter problema. É que todos precisam estar em Cristo, estar na videira. Todos precisam ser ramos e frutificar para Deus, para o reino de Deus. Senão, não existe. Como diz aqui, se não estiver ligado na videira, só serve para colocar no fogo. Não serve para nada. Então é muito importante nós anunciarmos o Evangelho, a boa notícia, que todos precisam. Muitas pessoas olham para a sua vida, têm saúde, têm paz, têm riqueza material, têm família,
aparentemente, naturalmente falando, muitas vezes não falta nada mesmo. Mas Deus não fez somente naturais. Deus não fez nós somente corpo. Ele fez nós, primeiramente, um espírito, com uma alma, aí sim ele colocou no corpo, habitando no corpo. Então, primeiramente, ele precisa dar prioridade para Deus. Deus é espírito. E quando nós buscamos a Deus, buscamos o Espírito Santo, que Jesus enviou depois de ter cumprido a missão aqui, remover todos os pecados, feito justiça de Deus lá na cruz, todos os pecados foram jogados sobre ele removeu todo o abismo, ele venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o inimigo, venceu a morte, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Então ele subiu ao céu e depois ele enviou o Espírito Santo para se conectar, se ligar conosco, achar espaço no nosso interior, e todos aqueles que o buscam e o desejam, ele vem para dentro e se mescla com o nosso espírito e transforma-nos filhos de Deus. E se nós permanecermos em Cristo, seremos mais que vencedores em todas as áreas, setor das nossas vidas. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, que em Cristo somos mais que vencedores, ou seja, permanecer ligado na videira, o ramo precisa. Senão ele seca, porque o ramo, ele fica verde, frutifica, dá fruto, porque está ligado na videira. E se ele não está ligado na videira, ele seca. E só serve para botar no fogo. Ocupa o espaço indevido, não serve para nada. Então precisa ser jogado no fogo. Mas quando frutifica, quando está em Cristo, produz frutos. E esses frutos são maravilhosos, são fruto do Espírito. E também frutos de evangelismo, quer dizer, alcança outras pessoas, mais pessoas vão estar ligadas na videira através de ti, quando você corresponder, quando você produzir frutos por estar ligado na videira. Por isso que Tiago diz que a fé, ou seja, a fé que não está ligada na videira, ela não frutifica, ela é morta. Fé sem obra, sem frutificar, sem obediência, sem submeter à videira, sem submeter a Cristo, sem submeter ao cabeça, ela é morta, ela não produz nada. Então é muito importante termos essa revelação, sermos iluminados, agraciados. Veja bem, novamente vamos retomar aqui o texto, interessante aqui, amados. Eu vou retomar agora na linguagem de hoje. Olha só o que diz na linguagem de hoje. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, o agricultor. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Veja bem, mesmo estando em Cristo, quando não produzem, é cortado. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Então, quando nós produzimos, o agricultor cuida, limpa, remove os empecilhos, remove as barreiras, os obstáculos, as dificuldades, tudo que impede frutificar, porque o Pai tem prazer, o agricultor que tem prazer, que o ramo dê muito fruto. E Jesus diz mais adiante, é por isso que o Pai é glorificado. Veja bem, primeiro no 3, vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho falado. Ou seja, na outra tradução diz que pela palavra de Deus. Então nós precisamos ter contato com a palavra também simboliza a água, ela nos limpa, ela nos purifica de toda sujeira, de todo empecilho, todo obstáculo, de todos os problemas que querem impedir a frutificação. E aí que o ramo se realiza, quando ele frutifica. E o Pai fica satisfeito, a videira também, que é Cristo também. Quer dizer, todos se realizam.
uma forma plena e completa quando o ramo frutifica. Senão não há plenitude. Por isso que Jesus disse, né? E nele você pode ter vida e vida plena, vida abundante. Oração no 4, continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. É fácil de entender, né? O ramo não vai produzir fruto se não estiver ligado na videira. Assim, ele está dizendo que nós também não iremos dar fruto se não estivermos ligados em Cristo. E no 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então precisamos estar ligados, permanecer na videira, dar muito fruto. Sem permanecer nele, não dá, é impossível. No 6, quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará e será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Então está bem fácil de entender nessa linguagem, né? No 7, se vocês ficarem unidos comigo, as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Olha que promessa maravilhosa. Vale a pena retomar. O 7, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Que promessa! O que se perde se nós não permanecer unidos em Cristo e as palavras dele não estiverem permanecer em nós. Então nós precisamos permanecer nele e as palavras permanecerem em nós. Podemos pedir e recebemos tudo que pedirem. E 8, e a natureza gloriosa do Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Veja, a natureza gloriosa do Pai é revelada, o Pai é glorificado quando dermos muitos frutos. E ainda diz que aí seremos seus discípulos, seus seguidores, senão não é possível. Olha no 9, assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês, portanto continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Então diz o apóstolo Paulo que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, precisamos estar ligados no amor em Cristo. Deus é amor. E no 10, se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, e ele continua a me amar. Então, se nós queremos dizer que amamos a Deus, precisamos obedecer. Aqui está bem fácil de entender também, né? Se obedecer aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e ele continua a me amar. E no versículo 11, eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Tudo Jesus fala isso é dessa maneira. O Pai, o agricultor, Jesus, a videira, e nós os ramos, permanecendo nele, ele em nós, a sua palavra também, teremos, aqui diz, alegria completa. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vós. Então, se nós vivemos essa dimensão, essa realidade aqui da palavra, a alegria de Cristo vai estar em nós. É a alegria da vitória completa, a alegria da vida plena, abundante, mais que vitoriosa. Olha só, o que mais diz? E a alegria de vocês, seja vocês, e a alegria de vocês seja completa. Então é o prazer dele ver os seus filhos, os amados, vivendo uma vida plena, abundante, com alegria completa, plena. Amém, amados?
Então vamos permanecer em Cristo, né? Vamos se submeter à sua palavra, vamos ser obedientes, vamos permitir que essa seiva, que o Espírito, simboliza o Espírito, flua da videira de Cristo continuamente para nós, somos os ramos, e permanecer firme nele, se submeter a ele, com certeza iremos frutificar, seremos plenos, pessoas plenas realizadas. Ninguém consegue viver a vida plena, realizada, se não frutificar, se não fluir essa vida, a seiva da videira, e não ter frutos. Não precisa acontecer isso, amém? E você e eu fomos chamados, escolhidos para fazer parte, viver essa alegria, né, do Pai com o Filho, e o Espírito Santo se movendo em nós, produzindo todos esses frutos maravilhosos, fruto do Espírito, e assim evangelizando o amor aos perdidos, ter compaixão, e as pessoas sendo alcançadas. Esse é o tempo oportuno para cooperarmos nesse projeto fantástico, maravilhoso. Amém, amado? Vamos lá então, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham viver essa realidade da videira verdadeira. Amém? Por que fala videira verdadeira? Porque tem uma que não é verdadeira. Então é ênfase em verdadeira, né? Então você precisa estar na videira verdadeira, que é Cristo. Em Cristo, por que isso? Porque tem um cara que quer imitar o inimigo, ele é o Espírito também. Só que ele não é a videira verdadeira. Essa é uma videira que engana, que rouba, que mata, que destrói. Mas Jesus não, Jesus disse, eu vim para que tenham vida, vida plena, vida abundante, vida mais que vitoriosa. A videira verdadeira. Amém? Que dá frutos que geram para toda a eternidade. Amém? Então vamos se dispor para que mais pessoas, né, passem para os teus contatos, todas as pessoas que você ama, você quer bem, para que eles tenham também essa oportunidade, esse prazer, esta alegria de viver essa realidade também, de ser chamado, escolhido para estar conectados, permanecer na videira verdadeira. Amém? Vamos lá então, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Espírito Santo de Deus, Tu é tão real, Senhor, como o ar que respiramos, Senhor, como é real, Senhor, este momento, estamos aqui na Tua presença gloriosa, nós te reconhecemos, querido Espírito Santo, da Tua presença aqui se movendo, operando, querer efetuar a Tua vontade em cada coração, despertando, chamando, escolhendo, inserindo cada um, Senhor, nesse organismo vivo, na videira, Senhor, o cuidado que Tu estás tendo, Senhor, para que cada um venha receber essa seiva, receber esse vigor, receber o Espírito de Deus, receber essa unção, receber, Senhor, graça, o Teu favor, Senhor, e frutificar para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.